Em algum ponto remoto do norte da Rússia, escondido sob vegetação densa e névoa permanente, existe uma estrutura enferrujada que parece não pertencer àquele lugar. Uma instalação abandonada, cercada por silêncio e ferrugem, onde o vento sopra entre paredes de concreto rachado. E no centro desse complexo esquecido há algo que a maioria das pessoas nunca vai ver com os próprios olhos. Uma tampa metálica parafusada no chão. Ela parece simples, insignificante. Mas aquela tampa é uma das coisas mais extraordinárias que existem sobre a superfície da Terra. Porque o que está embaixo dela é o buraco mais profundo que o ser humano já escavou na história da civilização. 12 quilômetros e 262 metros, não de largura, não de extensão, de profundidade. E enquanto os engenheiros passaram décadas tentando chegar mais fundo, algo foi acontecendo lá embaixo. A crosta terrestre começou a revelar segredos que contradiziam décadas de teoria científica. As rochas se comportavam de maneiras que ninguém havia previsto. A temperatura subia em ritmo assustador. E as histórias que surgiram ao redor daquele buraco, algumas delas tão perturbadoras que chegaram a ser chamadas de a Porta do Inferno, garantiram que esse projeto nunca fosse esquecido. Esta é a história da perfuração superprofunda de Kola. Existe uma pergunta que os seres humanos fazem desde que começaram a olhar para o solo sob seus pés. O que existe lá embaixo? Não embaixo do asfalto, não embaixo das fundações dos prédios, mas lá, nas profundezas reais da crosta terrestre, além de qualquer mina, além de qualquer caverna, além de qualquer ponto que uma pessoa comum possa imaginar alcançar. O que existe naquelas camadas de rocha que nunca viram luz natural, que nunca foram tocadas por mãos humanas, que existem há bilhões de anos sem que ninguém soubesse exatamente do que são feitas? A humanidade enviou sondas ao espaço, chegou à Lua, mapeou o fundo dos oceanos com sonar, mas o interior do próprio planeta em que vive continuou sendo, por muito tempo, um território mais misterioso do que qualquer galáxia distante. Então, em 1970, a União Soviética decidiu que era hora de mudar isso. O plano era ambicioso a ponto de parecer ficção científica, perfurar a crosta terrestre tão fundo quanto fosse humanamente possível. Não para extrair mineral, não para construir nada, apenas para saber o que estava lá. A questão que ninguém conseguia responder era simples e ao mesmo tempo impossível. Até onde o ser humano consegue cavar antes que a própria Terra o impeça? Para entender por que a União Soviética embarcou em um projeto tão colossal, é preciso entender o contexto em que vivia o mundo durante as décadas de 1960 e 1970. A Guerra Fria não era apenas uma batalha de armamentos e ideologias. Era uma corrida por supremacia em todos os campos imagináveis. Espaço, tecnologia nuclear, ciência pura. E tanto os soviéticos quanto os americanos sabiam que o prestígio científico tinha um valor que ia além das fronteiras. Cada descoberta era uma mensagem ao mundo. Nosso sistema produz os melhores cientistas, as melhores mentes, os projetos mais audaciosos. Os Estados Unidos já haviam dado sua jogada. Em 1957, lançaram o projeto Mohole, uma tentativa de perfurar o fundo do Oceano Pacífico até atingir o manto terrestre, a camada logo abaixo da crosta. A lógica era que no oceano a crosta seria mais fina, facilitando a tarefa. O projeto avançou até 183 metros de profundidade abaixo do leito oceânico antes de ser cancelado pelo Congresso americano em 1966, citando custos exorbitantes e questionamentos sobre a relevância prática. Os soviéticos assistiram a tudo com atenção e decidiram fazer diferente. Em vez de ir pelo fundo do oceano, iriam pela terra firme. A crosta continental é muito mais espessa. Em alguns pontos, pode chegar a 70 quilômetros de profundidade.
Isso significava que a perfuração seria mais longa, mais cara e mais complexa. Mas também significava que as descobertas seriam proporcionalmente mais ricas e mais profundas, literalmente. O local escolhido foi a Península de Kola, no extremo noroeste da Rússia, bem próximo à fronteira com a Finlândia e a Noruega. A escolha não foi aleatória. A Península de Kola é uma das regiões geologicamente mais antigas e estáveis do planeta. Parte do escudo báltico, um conjunto de rochas que tem mais de 2 bilhões de anos. Era exatamente esse tipo de crosta antiga e relativamente estável que os geólogos queriam estudar. Uma janela direta para a história primitiva do planeta. Em 24 de maio de 1970, as perfurações tiveram início. O que ninguém sabia naquele momento era que aquele projeto levaria mais de 20 anos para chegar ao seu limite. E que cada metro conquistado traria uma surpresa diferente. Perfurar a terra parece simples quando se pensa em termos superficiais. Uma broca, um motor, pressão suficiente. Mas quando o objetivo é atingir profundidades de dezenas de quilômetros, toda essa lógica se dissolve completamente. O equipamento desenvolvido para a perfuração superprofunda de Kola era uma engenharia sem precedentes. A torre de perfuração tinha cerca de 24 metros de altura e pesava centenas de toneladas. Mas o verdadeiro desafio não estava na superfície. Estava no fato de que, à medida que a broca descia, ela se tornava progressivamente mais difícil de controlar. Pense desta forma. Quando a broca está a 12 quilômetros de profundidade, a coluna de perfuração, o conjunto de tubos metálicos que conecta a broca à superfície, tem o comprimento equivalente a mais de 36 torres Eiffel empilhadas. E toda essa estrutura não é rígida, ela oscila, ela torce, ela responde a pressões de todos os lados ao mesmo tempo. Para resolver esse problema, os engenheiros soviéticos desenvolveram uma técnica chamada perfuração rotativa de fundo de poço. Em vez de girar toda a coluna de cima para baixo, o motor ficava na própria ponta da broca, permitindo que ela girasse independentemente da coluna estática acima. Foi uma solução engenhosa, mas que criou novos problemas. O desgaste era imenso. As brocas precisavam ser trocadas constantemente. E cada troca exigia que toda a coluna de tubos fosse puxada de volta à superfície. Um processo que, nas profundezas mais extremas, levava semanas. Os primeiros quilômetros foram relativamente tranquilos. A broca avançava através de camadas de gneisses e granitos, rochas ígneas e metamórficas densas, formadas há bilhões de anos. A velocidade de perfuração era lenta por definição. Em seus melhores momentos, o projeto avançava menos de 1 metro por hora nas profundezas mais extremas. Em alguns períodos, o progresso era medido em centímetros por dia. Até 1979, quando o projeto atingiu cerca de 9.500 metros de profundidade, quebrando o recorde mundial anterior de perfuração científica, tudo seguia, com muita dificuldade, mas seguia. Naquele ponto, os cientistas já estavam entendendo que tinham assumido um desafio muito maior do que qualquer projeto de engenharia já tentado antes. Mas o que aconteceria nos quilômetros seguintes superaria qualquer coisa que imaginavam encontrar. A ciência vive de surpresas, mas há surpresas que apenas confirmam o que já se esperava encontrar. E há surpresas que obrigam os cientistas a reescrever o que acreditavam saber. A perfuração de Kola foi, desde cedo, do segundo tipo. A primeira grande revelação veio com as rochas em si. Os modelos geológicos predominantes até então previam que a determinadas profundidades, os granitos e gneisses da crosta superior dariam lugar a outro tipo de rocha. Basaltos, que seriam o material dominante nas camadas mais profundas da crosta continental. Era uma previsão tão consolidada que havia sido incorporada aos manuais de geologia em todo o mundo.
Kola contrariou essa previsão diretamente. À medida que a broca avançava para além dos 7 quilômetros, não havia basaltos. As rochas continuavam sendo granitos e gneiss metamórficos, comprimidos, retorcidos, submetidos a pressões colossais, mas estruturalmente semelhantes ao que estava acima. O que os cientistas haviam interpretado como uma transição de material era, na verdade, uma zona de fraturamento intenso dentro do mesmo tipo de rocha. A diferença que os instrumentos sísmicos detectavam na superfície não era uma mudança de composição. Era uma mudança no estado físico do material. Essa descoberta sozinha já teria justificado anos de trabalho. Mas havia mais. À medida que a broca descia para além dos 10 quilômetros, os cientistas encontraram algo que literalmente não esperavam encontrar naquelas profundezas: água, não traços de umidade. Água fluida, em movimento, saturando as rochas em uma profundidade onde, segundo os modelos anteriores, qualquer líquido teria sido expulso pela pressão há bilhões de anos. A água existia porque estava aprisionada em microfraturas nas rochas, incapaz de subir, mas também incapaz de escapar. Era a água antiga, de uma antiguidade difícil de compreender. E então vieram os microfósseis. Em camadas de rocha com mais de 2 bilhões de anos, rochas formadas antes mesmo da existência de vida complexa na Terra, os cientistas encontraram estruturas microscópicas preservadas que pareciam ser restos de organismos primitivos unicelulares. A presença de matéria orgânica fossilizada naquelas profundidades, naquele tipo de rocha, naquela idade, era algo que contradiz intuições básicas sobre onde a vida pode existir e se preservar. Os dados precisavam de confirmação, análise e reinterpretação. A ciência não funciona com revelações instantâneas, funciona com acúmulo gradual de evidências. Mas o impacto do que estava sendo encontrado era palpável em cada relatório enviado de volta a Moscou. E enquanto os geólogos processavam essas descobertas, um problema muito mais imediato estava se tornando impossível de ignorar. Existe um princípio geotérmico básico que qualquer estudante de geologia aprende nos primeiros anos. Quanto mais fundo você vai, mais quente fica. Isso é chamado de gradiente geotérmico, e os modelos científicos previam que para a península de Kola, esse gradiente seria de aproximadamente 20 graus Celsius por quilômetro de profundidade. A partir dessa previsão, os engenheiros do projeto calcularam que a 10 quilômetros de profundidade, a temperatura seria de algo em torno de 100 graus Celsius. Desconfortável para os equipamentos, certamente, mas gerenciável com as tecnologias disponíveis. O que encontraram foi completamente diferente. O gradiente geotérmico na península de Kola não era de 20 graus por quilômetro, era de 30 a 35 graus por quilômetro. Isso significa que a cada novo quilômetro perfurado, a temperatura subia não 20, mas até 35 graus a mais do que o nível anterior. O resultado era que a 12 quilômetros de profundidade, as temperaturas chegavam a 180 graus Celsius. Em alguns pontos do poço, os registros indicavam valores ainda mais altos. Para ter uma referência, a água ferve a 100 graus em condições normais. A temperatura do óleo de fritura está entre 160 e 200 graus. As rochas ao redor do poço mais profundo de Kola estavam tão quentes quanto uma panela no fogão. Nessas condições, o comportamento das rochas mudava completamente. Em vez de serem duras e frágeis, como se comportam na superfície, as rochas a grandes profundidades tornam-se plásticas sob o efeito combinado de calor e pressão extrema. Isso significa que elas fluem lentamente, fechando e deformando o buraco que havia sido aberto pela broca. Era um processo contínuo. A perfuração avançava e as paredes do poço tentavam constantemente se fechar. Para manter o buraco aberto, os engenheiros precisavam bombear uma lama especial de perfuração com pressão calibrada.
alta o suficiente para empurrar as paredes, mas não alta demais para causar fraturas que tornariam o poço inutilizável. Era um equilíbrio permanente e delicado, que exigia atenção constante e correções frequentes. Mas o calor não era apenas um problema para as rochas. Era um problema para os próprios equipamentos. As brocas, feitas de aço endurecido e materiais compostos avançados para a época, se desgastavam em ritmo muito maior do que o previsto. Componentes eletrônicos falhavam. Sensores ficavam imprecisos. A cada ciclo de descida e subida da coluna de perfuração, o risco de quebras mecânicas aumentava. Em 1984, um acidente severo interrompeu o projeto por vários anos. A coluna de perfuração quebrou a uma profundidade considerável, e uma seção dos tubos ficou presa no interior do poço. Recuperar o material perdido foi impossível. Os engenheiros precisaram recuar e iniciar uma perfuração lateral a partir de um ponto superior, contornando o trecho bloqueado. Esse desvio consumiu anos preciosos e recursos enormes. Quando o projeto retomou sua trajetória descendente, o limite estava próximo. Não um limite imposto por falta de vontade, mas um limite imposto pela física do planeta. Em 1989, a perfuração superprofunda de Kola atingiu sua profundidade máxima, 12.262 metros abaixo da superfície terrestre. Escrito assim, o número parece abstrato, mas considere o seguinte: o Monte Everest, o pico mais alto da Terra, tem 8.849 metros acima do nível do mar. O buraco de Kola é mais profundo do que o Everest é alto, em mais de 3 quilômetros. Se fosse possível inverter a montanha mais alta do mundo e enfiá-la naquele buraco, ela não chegaria ao fundo, mais do que qualquer mina comercial já existente, mais do que qualquer poço de petróleo perfurado até então, mais do que qualquer estrutura humana já inserida dentro do planeta. E, no entanto, e aqui está o dado que coloca tudo em perspectiva, 12.262 metros é apenas um terço da espessura total da crosta terrestre continental. Apenas um terço. A crosta termina em torno de 35 a 40 quilômetros de profundidade na maioria das regiões continentais. Abaixo dela começa o manto, que se estende por quase 2.900 quilômetros até o núcleo externo, e o centro da Terra está a mais de 6.000 quilômetros de profundidade. Os engenheiros soviéticos haviam chegado a 12 quilômetros. O centro do planeta estava a 6.371 quilômetros. Aquele buraco representava menos de 0,2% do caminho até o centro da Terra. O que torna o recorde ainda mais impressionante é o fato de que, em mais de 3 décadas desde que foi estabelecido, ninguém conseguiu superá-lo. Não falta investimento ou interesse. Projetos posteriores, alguns em localizações diferentes, com tecnologias mais avançadas, tentaram e não conseguiram ir além. O maior desafio não é tecnológico no sentido convencional. É que a física da Terra em profundidade cria condições que os materiais existentes simplesmente não conseguem suportar por tempo suficiente para avançar. O recorde de Kola permanece. Projetos secretos, locais remotos e descobertas científicas que ninguém entendia completamente. É a fórmula perfeita para o nascimento de lendas. E a perfuração de Kola gerou uma das mais famosas, a lenda do buraco para o inferno. A história surgiu em versões variadas ao longo dos anos 1980 e 1990. Mas a versão mais difundida afirmava que os cientistas soviéticos, ao chegarem a uma profundidade extrema, teriam baixado um microfone resistente ao calor para dentro do poço, e que, ao reproduzirem a gravação, ouviram sons que só podiam ser descritos como gritos humanos, milhões de vozes em agonia, ecoando das profundezas da Terra. A conclusão que a história tirava era que os soviéticos haviam perfurado até o inferno literal.
a morada dos condenados da teologia cristã. O relato se espalhou com velocidade surpreendente. Foi publicado em boletins religiosos nos Estados Unidos, reproduzido em programas de rádio cristãos e, eventualmente, chegou à internet nos anos 1990, onde ganhou novas camadas a cada retransmissão. Em 1992, um programa de televisão finlandês chamado Ajankohtainen Kakkonen apresentou uma versão do relato e a história explodiu internacionalmente. A gravação, claro, nunca existiu. Não há qualquer registro científico, documental ou oficial que confirme que microfones foram inseridos no poço com esse propósito. A temperatura no fundo do buraco tornaria qualquer equipamento eletrônico inutilizável em minutos. E a teoria geológica não tem espaço para cavernas de dimensões apocalípticas a essas profundezas. A pressão seria esmagadora. O que existe de real é muito mais interessante do que a lenda. Os cientistas de Kola efetivamente detectaram ruídos durante a perfuração. Não gritos humanos, mas ruídos mecânicos peculiares causados pelo comportamento das rochas sob pressão extrema, pelo fluxo da lama de perfuração e pelo desgaste dos equipamentos. O ambiente a 12 quilômetros de profundidade não é silencioso, mas tampouco é sobrenatural. A lenda persistiu porque capturava algo real na psicologia humana: o medo do que existe nas profundezas. Desde as mitologias mais antigas da humanidade, as profundezas da Terra são associadas ao mistério, ao perigo, ao desconhecido. Kola veio e disse que o desconhecido é real e que é fascinante. A lenda veio e disse que o desconhecido é aterrorizante. As duas respostas revelam mais sobre a mente humana do que sobre a geologia. Em 1992, a perfuração superprofunda de Kola foi oficialmente encerrada. A decisão não foi tomada por um único motivo, mas pela convergência de vários fatores que tornavam a continuação impossível. O mais imediato era técnico. A profundidade máxima havia sido atingida 3 anos antes, em 1989, e todas as tentativas de avançar além dos 12.262 metros haviam fracassado. Cada nova broca que descia encontrava o mesmo obstáculo. Temperatura e pressão combinadas tornavam as rochas plásticas demais para que a perfuração avançasse de forma controlada. As brocas se desgastavam antes de fazer progresso significativo. A coluna de perfuração acumulava danos. O poço em si, apesar de todo o trabalho para mantê-lo aberto, estava em constante risco de colapso. O segundo fator era financeiro. O projeto havia consumido recursos colossais ao longo de 2 décadas. Para dar uma ideia de escala, cada metro perfurado nas profundezas mais extremas custava mais do que qualquer outra forma de exploração científica da época, e o retorno econômico direto era zero. O buraco não produzia petróleo, não gerava energia, não tinha aplicação industrial imediata. Mas o fator mais decisivo era político. O ano era 1992. A União Soviética havia se dissolvido em dezembro de 1991. O governo que havia patrocinado o projeto durante mais de 20 anos deixou de existir. A Rússia, que emergiu do colapso soviético, estava em crise econômica profunda, reorientando prioridades em todas as direções. E manter um projeto científico de prestígio sem retorno imediato não estava na lista de urgências. O equipamento foi desligado. Os cientistas foram embora. A infraestrutura que havia sido construída especificamente para suportar o projeto, os prédios, os laboratórios, os alojamentos para os trabalhadores, foi abandonada gradualmente. A natureza subártica da península de Kola começou a recuperar o território. O buraco foi selado com uma tampa metálica aparafusada no lugar. Não por segurança. Não há nada para proteger e ninguém conseguiria descer de qualquer forma. Mas porque um buraco aberto na superfície representa um risco físico real. E porque aquele recorde, de certa forma, merecia um fechamento adequado.
Seria um erro enorme pensar que o encerramento do projeto significou fracasso. Kola não foi abandonado porque falhou. Foi abandonado porque chegou ao limite do que a tecnologia da época permitia, depois de produzir uma quantidade extraordinária de conhecimento científico. A primeira, e talvez mais impactante contribuição, foi a derrubada do modelo estratigráfico dominante. A ideia de que a crosta continental apresentava uma transição clara de granitos para basaltos em determinada profundidade havia sido aceita por décadas, baseada em dados sísmicos indiretos. Kola mostrou que essa interpretação estava errada. As variações sísmicas detectadas não refletiam mudanças de composição mineral, mas de estado físico. A mesma rocha, submetida a pressão e temperatura diferentes, responde às ondas sísmicas de formas diferentes. Isso teve implicações profundas para como os geólogos interpretam dados sísmicos até hoje. A descoberta de água fluida a grandes profundidades foi igualmente transformadora. Antes de Kola, a hipótese predominante era que a crosta a essas profundidades era efetivamente seca. Toda a água teria sido expulsa pelas condições extremas há bilhões de anos. A presença de água mudou as teorias sobre circulação de fluidos na crosta, sobre a formação de minerais e sobre os mecanismos de algumas atividades sísmicas. Os microfósseis encontrados em rochas com mais de 2 bilhões de anos expandiram as fronteiras do que os cientistas consideravam possível em termos de preservação orgânica. Estruturas biológicas primitivas, em condições que teoricamente deveriam ter destruído qualquer traço de matéria orgânica, sobreviveram encapsuladas em minerais específicos. Isso abriu perguntas novas sobre os limites da vida no planeta e, por extensão, sobre onde a vida poderia existir em outros corpos celestes. Os dados geotérmicos coletados ao longo de 2 décadas forneceram um conjunto sem precedentes de informações sobre como o calor se distribui dentro da crosta terrestre. Esses dados ainda são usados por pesquisadores em projetos relacionados à energia geotérmica e à modelagem climática de longo prazo. E talvez a contribuição menos quantificável, mas igualmente importante, foi a de mostrar que as previsões científicas sobre o interior da Terra eram muito menos precisas do que a comunidade científica acreditava. Cada profundidade atingida trouxe algo inesperado. O planeta literalmente se revelou mais complexo e menos previsível do que os modelos sugeriam. Isso não é uma falha da ciência. É exatamente como a ciência funciona. Você vai a campo, encontra o que não esperava e revisa o modelo. O mérito de Kola está inserido a campo de uma forma que nenhum ser humano havia tentado antes. Quem tenta visitar o local da perfuração superprofunda de Kola hoje encontra um espetáculo que mistura decadência industrial e algo mais difícil de nomear. Uma espécie de peso histórico que parece impregnado nas paredes de concreto rachado. A instalação fica próxima à cidade de Zapolyarny, na Rússia, a poucos quilômetros da fronteira com a Noruega. O complexo foi progressivamente deteriorando desde o encerramento das operações. Telhados cederam, janelas foram quebradas. O ferrugem tomou estruturas que um dia abrigaram alguns dos equipamentos mais sofisticados da União Soviética. Da perfuração em si, visualmente não há muito a ver. O poço tem apenas 23 centímetros de diâmetro, menos do que a largura dos ombros de uma pessoa adulta. Aquele buraco estreito, suficientemente largo apenas para a passagem da coluna de perfuração, desce pela crosta terrestre a uma profundidade que a mente humana tem dificuldade em visualizar concretamente. A tampa metálica que o sela está no mesmo lugar onde sempre esteve, no chão, parafusada. Simples, sem marcações espetaculares, sem memorial elaborado, sem placa que anuncia ao visitante ocasional o que existe embaixo daquele metal enferrujado.
Nos anos 2000, houve discussões sobre transformar o local em um ponto turístico ou em um museu dedicado à ciência soviética. Algumas propostas chegaram a ser redigidas. Nenhuma foi implementada. A península de Kola é remota, o acesso é difícil, os invernos são extremos, e o interesse do governo russo em preservar aquela memória específica nunca se traduziu em financiamento concreto. O que existe hoje é basicamente o que o tempo e o abandono deixaram. Estruturas que foram extraordinárias, agora consumidas pelo musgo e pelo vento. E embaixo de tudo isso, 12 quilômetros de buraco. Imóvel, silencioso, absolutamente intacto, exatamente como foi deixado há mais de 3 décadas. Aqui é onde é preciso parar e deixar os números falarem. 12.262 metros. Esse é o recorde. O mais fundo que qualquer ser humano já chegou dentro do planeta Terra. A maior conquista da perfuração terrestre em toda a história da civilização, produzida por décadas de esforço coletivo, tecnologia de ponta e determinação científica. E aqui está o que esse número representa no contexto do planeta inteiro. O raio da Terra é de aproximadamente 6.361 quilômetros. Isso significa que para ir do centro do planeta até a superfície seriam necessários 6.371 metros. O buraco de Kola chega a 12.262 metros. Divida esses números. O buraco mais profundo já feito pelo ser humano representa 0,19% do caminho até o centro da Terra, menos de 0,2%. Se a Terra fosse um abacate, Kola teria arranhado a casca, com dificuldade. Abaixo daquele buraco, abaixo dos 12 quilômetros conquistados com 2 décadas de trabalho e tecnologia soviética, há mais 30 quilômetros de crosta que nunca foram tocados. Depois da crosta, o manto superior, onde as rochas não são sólidas nem líquidas, no sentido convencional, mas viscosas. Um material que se comporta como sólido quando submetido a forças rápidas e como líquido quando submetido a forças lentas, ao longo de escalas de tempo geológico. O manto se estende por quase 2.900 quilômetros. E depois do manto, o núcleo externo, metal fundido em temperatura de mais de 400 graus Celsius, fluindo continuamente e gerando o campo magnético que protege toda a vida na superfície terrestre das radiações solares. Mais de 2.000 quilômetros de ferro e níquel líquido. E no centro, o núcleo interno, uma esfera sólida de ferro com temperatura comparável à superfície do Sol, com cerca de 1.200 quilômetros de raio, submetida a pressões que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Kola arranhando a casca, enquanto tudo isso ferve e flui lá embaixo. E isso revela algo que nenhum projeto de exploração especial, nem as viagens à Lua, nem as sondas em Marte, nem os telescópios apontados para galáxias a bilhões de anos-luz, consegue revelar com a mesma brutalidade. Existe um universo inteiro sob os nossos pés que ainda não sabemos ver. Há algo profundamente humano na história da perfuração de Kola, que vai além da ciência, da Guerra Fria e dos recordes técnicos. É a história de pessoas que decidiram que não era suficiente olhar para o planeta de fora, que mapearam sua superfície, mediram sua atmosfera, estudaram sua história nos sedimentos e nas formações geológicas visíveis, e ainda assim sentiram que havia uma dimensão inteira que permanecia desconhecida. E então fizeram a coisa que os seres humanos sempre fazem diante do desconhecido. Tentaram entrar nele. 22 anos, 12 quilômetros. Descobertas que derrubaram modelos científicos estabelecidos. Um recorde que permanece imbatível décadas depois. E uma tampa de metal em cima de um buraco de 23 centímetros no norte da Rússia, que representa talvez a conquista física mais improvável da história da ciência moderna. Mas o que fica no final
Não é o recorde, é o que o recorde revela. Nós conhecemos melhor a superfície de Marte do que a maioria da crosta do nosso próprio planeta. Existem fenômenos no manto terrestre que os geólogos ainda não conseguem descrever com precisão, porque nunca puderam observar diretamente. Há processos acontecendo agora mesmo, a dezenas de quilômetros sob nossas solas de sapato, que não estão em nenhum manual. O interior da Terra é o último grande território inexplorado que os seres humanos carregam consigo o tempo todo, literalmente sob seus pés, sem jamais conseguir alcançar. Não por falta de curiosidade, não por falta de esforço, mas porque o planeta em que vivemos é, em suas camadas mais profundas, mais quente, mais hostil e mais difícil de alcançar do que qualquer ponto do espaço que já visitamos. A perfuração de Kola cavou 12 quilômetros e descobriu que o planeta tinha 30 vezes mais para oferecer. E assim a Terra permanece, enorme por fora, imensurável por dentro, um mundo inteiro que ainda não aprendemos a entrar. Roteiro para o canal. Fronteiras do mundo, o buraco mais profundo já escavado na Terra. Duração estimada de narração: aproximadamente 35 a 42 minutos. Palavras: Final 5.500.